o Cruzeiro é favoritaço, que você adora esse termo. O Cruzeiro é favoritaço contra o Pouso Alegre, lembrando que o Pousão veio aqui e venceu a primeira rodada por 2-1. 2-1. É a primeira rodada do Campeonato Mineiro. E o Cruzeiro está preocupado contra o Corinthians. Ontem ganhou o Corinthians fora de casa. E o próximo jogo é Cruzeiro e Corinthians. Tem que se preocupar mesmo com o brasileiro, mesmo sendo uma semifinal de Campeonato Mineiro? CJ, é porque eu não vejo muito sentido em escalar tantos reservas assim, como o Arthur colocou, né, na escalação dele, sendo que ficou uma semana né, trabalhando, né? Na verdade, é o momento da gente ver o que se trabalhou durante a semana, né? Colocando, não falo o máximo de titulares, mas bastante titulares, né? Eu, por exemplo, não vejo sentido o Romero ficar fora. O Bruno Rodrigues, então, gente, acabou de chegar, não fez nem treinos direito com o elenco. Então, assim, eu iria com o que o Cruzeiro tem de melhor, porque, gente, resultado positivo faz com que você ganhe pelo menos, né? Obviamente, né? Você vai dar um passo importante numa semifinal de campeonato estadual, mas você também ganha moral, porque o Cruzeiro tá precisando ganhar, gente. O Cruzeiro tá precisando ganhar para ganhar confiança. Só a vitória diante da URT, CJ, você já viu como a pressão não é que ela baixou muito, tá? Mas ela já deu uma certa aliviada. Então, vencer é importante e vencer a equipe do Pouso Alegre numa semifinal de campeonato estadual é obrigação, CJ. A gente fala, tem medo da expressão e tal, mas, cara, o Cruzeiro ele tem obrigação de vencer o Pouso Alegre lá no Manduzão, aqui no Mineirão, no Independência, na Lua, em Marte, não interessa. O Cruzeiro precisa vencer a equipe do Pouso Alegre lá na cidade de Pouso Alegre. Mas a verdade, CJ, é que eu não vejo sentido poupar tanto para o compromisso do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Corinthians teve o jogo ontem, jogou numa quinta-feira, vai jogar no domingo e joga semana que vem contra o Cruzeiro de novo. Então, quem precisa se preocupar com a parte de desgaste não é o Cruzeiro, é sim a equipe do Corinthians. Então, eu iria com o Cruzeiro tem de melhor para esse desafio. O Cruzeiro com o time titular ou com o time mesclado é muito favorito. Olha aí. É muito favorito para a classificação. O que me surpreenderia dentro dessa escalação que o Arthur trouxe é porque durante a fase de classificação, em jogos que nós discutimos aqui, por que o Cruzeiro vai entrar com o seu time principal? Um jogo igual lá em Betim, um gramado muito pesado, e o Cruzeiro colocou os caras para jogarem o time principal todos os jogos, trocando no máximo 1, 2 peças. Agora, no mata-mata, na fase decisiva, você vai correr um risco? Eu só acho incoerente, tá? A minha opinião lá atrás era que o Mineiro tinha que ser não poderia ser prioridade nas escolhas do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha que focar no brasileiro e o time mesclado ou o time reserva, ele tinha condição de se classificar, ele deveria ter, né, condição de se classificar no Campeonato Mineiro. E o Cruzeiro, desde lá de trás, né, quando viu que a água estava no pescoço, adotou uma estratégia do time titular. Aí agora, na semifinal, que é um jogo decisivo, um jogo importante, você vai mesclar o time, para mim seria um pouco de incoerência. Então vamos aguardar ver o que o Tite vai fazer. E é legal o que o Cabeto falou, além da vitória, é de você dar confiança mesmo e ter um encaixe. O Cruzeiro ainda não tem um encaixe, nós não temos certeza. O Gerson vai ser o segundo volante. Sabemos, por exemplo, que o Gerson é titular, mas não sabemos. O Gerson é o quê? Ele vai vir de segundo volante? Ele vai vir de meia esquerda? Ele vai vir de meia direita? Você ficar trocando o jogador todo dia também não é o ideal. O jogador gosta, não? Não gosta. Não gosta, CJ, não gosta. Por mais que o Gerson faça, por mais que ele seja chamado de coringa, o jogador não gosta. Porque você não engrena. Você não dá a repetição que te leva à perfeição, né? Ou perto da perfeição, não existe a perfeição. Então, um dia você está numa posição, o outro você está no outro. Então, o Cruzeiro deu um bom sinal contra o RT. O RT, enfim. Eu acho que o primeiro tempo do Cruzeiro, de equilíbrio, para mim, foi o melhor primeiro tempo, foi os melhores 45 minutos do Cruzeiro, de equilíbrio. Acho que o time foi equilibrado no primeiro tempo contra o RT e o Gerson jogou pela esquerda. Então é hora de você dar uma confiança e manter aquele tipo de jogo. Jogou o Lucas e o Matheus. O Matheus já está suspenso, mas você tem o Lucas Romero, que estava descansando, jogar os dois Lucas de volante, sem inventar muito. Fiz o placar... Descanso os caras pensando no Corinthians. Fiz o placar, descanso o time no jogo de volta contra o Pouso Alegre no Mineirão. É isso. Então, assim, pra mim seria incoerente o Cruzeiro entrar com um time mesclado nesse jogo. Eu tô com vocês. Além disso, coloca uma vírgula,
e continuo. O Tite não tá firmão, né, gente? Não. O Tite não tá podendo arriscar. Igual prego no angu, irmão. O Tite não tá firmão no cargo, tá prego no angu, tá... Ele deu uma declaração. O Tite falou que o objetivo inicial era o Campeonato Mineiro. Chega aí, ó, como favorito e a melhor campanha. Mas como favorito. E ele vai brincar? Bruno Rodrigues vai jogar de titular agora? Seria, para mim, uma baita surpresa se ele começasse com um time todo alternativo, tá? Até porque, como disse os colegas aqui, partida de 180 minutos, vai lá nos 90, faz o placar e descansa em casa. Abre um 3, imagina, 2, 3, 4 gols aí de diferença, dá para você mesclar no jogo de volta. Mas, CJ, eu tô com os meninos, tô com você também, acho que o ideal é entra com os titulares, mata o jogo, depois que você matar o jogo, você começa a descansar os seus principais jogadores. Até porque tem um jogo de volta. Então você fazer um bom resultado no primeiro jogo já te conforta pensando no jogo de volta. Você não vai ter que entrar numa rotação muito acima para você ter que recuperar um placar. Se você já abre uma boa vantagem agora, talvez no jogo de volta você possa poupar 1, 2, 3 jogadores no time inicial, depois você ainda faz as substituições e consegue descansar seus principais jogadores. O fato é que o Cruzeiro, com o time titular, com o time reserva, com o time misto, independente do que for, tem que passar do Pouso Alegre, tem que chegar na final do Campeonato Mineiro. É muito importante para o Cruzeiro e importante para o Tite. Vocês estavam falando sobre isso, é importante o Tite também ter essa vitória e chegar na final do Campeonato Mineiro, porque o Cruzeiro tem sim a obrigação, é a obrigação do Cruzeiro conquistar algum título esse ano, porque foi o que foi dito pelo Tite, pelo Spindel, pelo Pedrinho, pelo Pedro Júnior. No ano passado o discurso era de vaga na Libertadores, reconstrução ainda. Esse ano eles já estão colocando o Cruzeiro para brigar. E o campeonato estadual é o primeiro passo para isso. Assim como o Atlético tem a obrigação, o Cruzeiro também tem a obrigação e um não tem nada a ver com o outro. A expectativa é que os dois cheguem na final e disputem esse título do Campeonato Mineiro. Do Cruzeiro, principalmente porque o Pouso Alegre, por mais que tenha feito uma excelente campanha, fez uma ótima campanha na primeira fase do estadual, o Cruzeiro tem que passar pelo Pouso Alegre sem muita dificuldade, CJ. Ingressos esgotados na carga de visitante, hein? Mais de 4.000 bilhetes foram comercializados aí para a torcida do Cruzeiro, mais de 10.000 ingressos vendidos. O jogo terá aí uma grande quantidade de torcedor. Vamos acompanhar neste sábado, às 18h30, no Manduzão, o Cruzeiro em campo, buscando aí um grande resultado, depois de ter uma semana inteira para trabalhar, para descansar, para recuperar atletas, e o time do técnico Tite com esse desafio, começando a semifinal diante da equipe do Pouso Alegre. A arbitragem está definida, vai apitar o André Luiz Schettino Bento. Ele será auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Bernardo de Souza Pádua, e no árbitro de vídeo Emerson de Almeida Ferreira. O André Luiz Schettino, ele apitou a goleada sobre o Uberlândia e também a vitória sobre o América. Será o árbitro, então, da Federação Mineira de Futebol neste primeiro jogo diante do Pouso Alegre. Programação do Cruzeiro. O time treina pela manhã, nesta sexta, e no início da tarde segue de ônibus para Pouso Alegre. A expectativa pela lista dos relacionados. Mais tarde estaremos em Pouso Alegre para registrar a chegada da delegação e vamos saber todos os atletas convocados pelo técnico Tite. E com a expectativa de que Bruno Rodrigues possa estar com a delegação. O atacante já vem treinando normalmente com o grupo, regularizado, contrato no BID da CBF, até 31 de dezembro de 2026, aquele empréstimo pelo Palmeiras, uma opção de compra ao final do ano. E o Bruno Rodrigues, claro, se depender dele, quer estar nesta lista de convocados pelo técnico Tite. Tudo depende do último treinamento na manhã desta sexta-feira na Toca da Raposa 2. E aí o técnico Tite vai definir a equipe. Como a gente disse ontem, precisa acertar o time com algumas dúvidas. Por exemplo, Fagner retorna na direita ou mantém o William? E na zaga, o Vidalba voltou muito bem. O João Marcelo vinha sendo titular. O que vai definir o técnico Tite? No meio campo, Lucas Romero volta. Ele foi preservado diante da equipe da URT. Até jogou o segundo tempo. Lucas Silva ou Christian? O Gerson é titular nesse time. Matheus Pereira também e Caio Jorge. Arroio ou Wanderson?
O Arroio foi titular e foi muito bem diante da URT. Tinha sido preservado diante da equipe do Mirassol quando o Wanderson atuou e marcou um gol. Vamos aguardar, são essas aí as dúvidas que o Tite vai definir neste último treinamento, nesta sexta-feira pela manhã, na Toca da Raposa 2. Uma coisa é certa, Lucas Romero esteve ontem na Samuca TV e falou sobre todo o trabalho que vem sendo feito, jogadores assumindo responsabilidade e querendo fazer dar certo com o técnico Tite no comando. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!